Imagine que você é um engenheiro de produção moderno, que subitamente viajou no tempo para uma fábrica do século XIX. Ao seu redor te cercam inúmeros problemas na produção: trabalhadores dispersos, estoque desorganizado, perda de material. A nossa meta, mas é claro, é fazer dinheiro. Você poderia gastar semanas, se não meses, catalogando e desenvolvendo uma solução para cada um desses problemas. E tudo isso precisaria ser feito, eventualmente. Mas fica a pergunta: por onde começar? E é aí que o conhecimento do engenheiro de produção se destaca. Já que a força da corrente é determinada pelo elo mais fraco, então o primeiro passo para melhorar a organização deve ser identificar esse elo, já dizia Goldratt. Nesse cenário que desenhamos, a principal habilidade necessária do engenheiro seria não só saber as soluções, mas a prioridade em que usá-las. E é exatamente sobre isso que falaremos nesse vídeo, o processo de focalização, conforme descrito pelo próprio Goldratt. Mas afinal, seria muito chato se falássemos da teoria das restrições, ficando exclusivamente na teoria. Por causa disso, vamos realmente viajar até essa fábrica, fictícia, para estudarmos de maneira didática como funciona o processo de focalização. Sejam bem-vindos à Fundição XYZ, fabricante de aço. O primeiro passo da TOC, ou Teoria das Restrições de Goldratt, é identificar qual é a restrição no sistema em análise. Mas o que é restrição, afinal? Uma restrição é tudo aquilo que impede ou limita o movimento de uma empresa em direção à sua meta. Cá entre nós, é ganhar mais dinheiro no presente e no futuro. Para ser mais didático, vamos ver esse conceito no contexto da fundição. Veja só, aqui temos as etapas básicas de fabricação do aço. Tudo começa com a preparação da carga, onde o minério de ferro é aglomerado com a adição de cal e finos de coque, e o carvão é processado. Em seguida temos a redução. Aqui as matérias-primas preparadas são carregadas no alto forno. O oxigênio é aquecido e o carvão produz calor que funde a carga metálica, dando início ao processo de redução do minério de ferro em um metal líquido, o ferro gusa. A etapa seguinte é o refino, onde o ferro gusa e a sucata de ferro e aço são transformados em aço líquido. É nessa parte que as impurezas são removidas. O restante é solidificado em produtos semi-acabados, que na última etapa, chamada de laminação, são processados e transformados em uma grande variedade de produtos siderúrgicos. É claro que o processo é muito mais complexo do que isso, mas nosso objetivo aqui é apenas entender a aplicação da TOC na prática. Então, onde você acha que tem uma restrição? Óbvio, te falta uma informação. E agora? Ficou na cara, né? A segunda etapa consegue processar 80 toneladas de aço por dia, enquanto as demais 100. É a segunda etapa que impede as seguintes de darem o seu melhor. É a segunda etapa que define o ritmo da produção. Logo, assumiremos a segunda etapa, a que trata do processo de redução, como a nossa restrição. A seguir, chegamos na segunda etapa do processo de focalização, onde o objetivo se passa por explorar a restrição do sistema, na qual foi identificado no passo anterior. Portanto, significa que será necessário desenvolver métodos para otimizar o processo, baseando-se na fragilidade encontrada em questão e realizando ações que visam atacar essa restrição previamente identificada, de forma que se consiga maximizar a capacidade produtiva na etapa de deficiência. É importante mencionar que uma exploração realmente eficiente trabalha com os recursos existentes naquele contexto, ou seja, soluções triviais como comprar mais maquinários, contratar mais mão de obra e expandir a área útil de produção tendem a ser mais comuns nas próximas etapas do processo da TOC. No nosso exemplo, dentre as etapas de fabricação do aço, podemos identificar uma certa tendência da restrição ser uma realidade na fase de redução. Essa etapa consiste em introduzir as matérias-primas pré-preparadas ao interior de um forno, onde a carga metálica é fundida e inicia-se o processo de redução do minério de ferro em um metal líquido. Pensamos que uma solução interessante para otimizar esse processo seria o remanejamento da matéria-prima ao ser alocada dentro de grandes fornos, com o intuito de reorganizar a disposição do minério de ferro dentro do maquinário e, com isso, elevar a capacidade da possível restrição do processo. Em seguida, temos a terceira etapa: subordinar o resto da produção às decisões tomadas na etapa 2. Já foi destacada a importância do funcionamento constante da restrição. O resto da empresa, então, trabalhará com o intuito de manter esse funcionamento. É importante ressaltar que não restrições possuem uma capacidade acima do necessário e devem funcionar somente por tempo suficiente para garantir a operação da restrição. Manter não restrições trabalhando 100% do tempo é um gasto de recursos e gera inventário desnecessário. Alguns exemplos de medidas tomadas na terceira etapa são: buffer, pulmão, liberação de determinada etapa com antecedência em relação à data projetada, normalmente localizado antes da restrição, com o intuito de protegê-la de flutuações estatísticas. Controle de qualidade, realizar uma análise das peças logo antes da restrição. Uma perda de produto ali
tem como custo matéria-prima. Uma perda após a restrição custa uma venda. Reduzir variabilidade. Aumentar a produção de não restrições não é útil, porém evitar perdas, especialmente em etapas após a restrição, é de grande importância. Corda, rope. Garante a sincronização dos fluxos e limita a formação de inventários, definida a partir do ritmo da restrição. Voltando para o nosso caso específico, a etapa 3 pode ser aplicada com a introdução de um buffer anterior à redução. A matéria-prima seria liberada para preparação com certa antecedência, para garantir que os fornos de redução sempre operassem com capacidade máxima continuamente. Também pode-se focar na redução de perdas nas etapas de refino e laminação. A seguir, a quarta etapa do processo de focalização é a de elevar a restrição. Essa etapa consiste em fazer com que a restrição atual deixe de ser uma restrição. Assim, uma nova assumirá o papel da anterior, podendo ser ela interna ou até mesmo externa. Isso pode ser alcançado através de flutuações na demanda, por meio da aquisição de capacidade e também por meio da melhoria contínua das operações, ou seja, com a eliminação de desperdícios e retrabalhos, por exemplo. Assim, na etapa 4, é permitida a realização de investimentos que aumentem a capacidade produtiva da restrição. Isso inclui a possibilidade de contratação de mais mão de obra, compra de maquinário, realização de mais horas extras e até mesmo criação de um turno adicional para algum equipamento. No nosso caso específico da fabricação do aço, a etapa 4 poderia ser realizada por meio da aquisição de um novo forno de redução e mobilização de funcionários, ou inclusive a contratação de novos para trabalharem nesse novo maquinário. O intuito dessa ação é aumentar a capacidade máxima da nossa restrição, representada pelo forno no processo de redução. E por fim, vem a etapa 5. Com a restrição quebrada, retorne ao passo 1. Identificar a restrição, decidir como explorá-la, subordinar o resto da produção, elevar a restrição e retornar ao passo 1. Essas são as 5 etapas do processo de focalização, peça fundamental da teoria das restrições. Graças a isso, conseguimos tranquilamente resolver nosso problema da fundição e muitos outros por aí. A verdade é que a capacidade de definir as prioridades de uma produção trouxe grande progresso à humanidade. Como disse Goldratt em sua última obra antes de falecer, eu sorrio e começo a contar em meus dedos. 1. Pessoas são boas. 2. Todo conflito pode ser removido. 3. Toda situação, não importa o quão complexa ela inicialmente pareça, é excessivamente simples. 4. Toda situação pode ser substancialmente melhorada, mesmo o céu não é o limite. 5. Toda pessoa pode chegar a uma vida plena. 6. Existe sempre uma solução de ganho para todos. Devo continuar a contar?